Pronto, começar então a apresentação do livro, né? Bom, primeiro, a gente precisa entender o objetivo e a motivação, né, que fez o Lênin escrever O Estado da Revolução. O Lênin ele vai explicar isso nos prefácios, né? E também logo no início, né, do primeiro capítulo, que é a Sociedade de Classes e o Estado. O que o Lênin vai falar é que o objetivo, né, dele ao escrever esse livro era fazer uma compilação, né, das posições de Marx e de Engels sobre o Estado. Né? A gente sabe que Marx e Engels não escreveram, né, uma obra de síntese, né, sobre a sua teoria do Estado. Né? O Engels ele escreveu A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que é uma obra muito importante, fundamental, né, na discussão marxista sobre o Estado, já no fim da sua vida, né, e é uma obra bastante histórica, mas, digamos assim, não é uma obra de exposição, né, científica de uma teoria marxista do Estado, né, como, por exemplo, é o Capital em relação à crítica da economia política. Então, o que é que o Lênin vai fazer? O Lênin não vai escrever uma obra, não vai escrever nada de novo. Né? O que ele quer fazer aqui é exatamente compilar, né, o que foi escrito de Marx e Engels sobre o Estado nas suas diversas obras, né, que já foram aqui trazidas pelo Francisco, com uma finalidade fundamentalmente política. Né? O que o Engels queria é recuperar, e ele diz isso, né, recuperar a essência revolucionária da doutrina de Marx sobre o Estado. Né? Por quê? Porque no interior da social-democracia alemã, da qual Lenin fazia parte, né, havia se desenvolvido uma corrente reformista e nacionalista que se tornou majoritária no interior da Segunda Internacional, né, que se dizia marxista, né, reivindicava a doutrina de Marx e Engels, mas desenvolvia uma prática política que é oposta, né, às teses dos fundadores do marxismo. Né? Então, é uma corrente que ganhou força no movimento operário, né, e no interior dos partidos socialistas, que passou a defender posições, né, que levavam os trabalhadores não a se chocar com o poder da burguesia, né, com o Estado burguês, mas a se assimilar, né, ao regime da democracia burguesa, né, por meio da participação de governos burgueses. Né, esses partidos começaram a participar primeiro com ministros, né, de governos burgueses e até mesmo chegarem a se tornarem, né, partidos dirigentes do Estado, né, burguês. E também no interior do movimento sindical, né, agir como representantes da burguesia no interior do movimento operário, ou seja, conter as lutas, né, apassivar os trabalhadores, né, os movimentos sociais, para que eles não se mobilizem de maneira independente contra a burguesia. Então, esse é o objetivo do Lenin, né? Recuperar essa doutrina marxista e, como ele explica, a produção dessa obra também tinha uma dimensão prática, né? Porque a Rússia, como já foi contextualizado pelo Francisco, estava às portas de uma revolução proletária, né? E o Engels e o Lenin ele identificava isso, né? Então, defender a doutrina revolucionária de Marx sobre o Estado significava também combater as posições dos mencheviques e dos socialistas revolucionários na Rússia, né? Que após a Revolução de Fevereiro
passaram a compor um governo de conciliação de classes com a burguesia liberal do país, né, não atendendo às reivindicações das massas camponesas e operárias, né, no sentido de dar terra aos camponeses, tirar a Rússia da guerra, né, dar pão aos trabalhadores da cidade, né, enfim, aquilo que a gente já sabe que já foi exposto aqui. Bom, eu vou passar agora a exposição das principais ideias do livro, né? Bom, a primeira ideia importante, né, que o N coloca é a questão sobre o que é o Estado, né? Então, o N ele parte, né, da obra do Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, para mostrar que o Estado ele nem sempre existiu, né? Para a gente hoje, essa afirmação pode até parecer estranha, né? Absurda. Nós que estamos acostumados a viver em uma sociedade que tem um Estado gigantesco, né? Que controla a vida das pessoas, né? Em praticamente todas as dimensões. Mas houveram sociedades e, aliás, na maior parte da história do desenvolvimento da humanidade, né, houveram sociedades em que não havia um Estado, né, não havia esse poder organizado que surge da sociedade, né, mas que se desenvolve e que parece se separar dela, né, a ponto de se acreditar que não é a sociedade que cria o Estado, né, mas o Estado que funda a sociedade. Então, se a gente for olhar, né, ainda hoje existem diversas sociedades que vivem sem Estado. Por exemplo, se a gente for olhar para comunidades de povos originários, né, de indígenas, por exemplo, que mantêm as suas tradições, né, que vivem, muitas delas isoladas, né, do mundo capitalista, né, a gente vai ver que esses povos, né, eles vivem sem qualquer sombra, né, do que é o nosso Estado. Né? Eles não têm exército, eles não têm polícia, eles não têm tribunais, eles não têm parlamento, né? Eles não têm funcionários, eles não têm fiscais da Receita, né? Quer dizer, eles não têm as instituições, né, os órgãos e repartições da administração e, não surpreendentemente, né, eles vivem muito bem, né, sem ter Estado. Né? Ao contrário do que pode parecer ao liberal, né, que vê na ausência do Estado, por exemplo, como Hobbes via, né, um estado de anarquia, né, um estado da natureza, um estado de luta de todos contra todos, esses povos vivem muito bem em comunidade. Vivem melhor que nós, né, porque muitas vezes, né, eles não enfrentam dilemas que nós enfrentamos, como o avanço da pobreza, da miséria, né, da violência, né, da corrupção, né, dos funcionários públicos, da destruição da natureza, né? Mas ainda assim, né, para nós que vivemos sob o Estado, eles aparecem como selvagens, né, e nós como os civilizados. O que o Engels vai mostrar é que, no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, é que isso não tem nada a ver. Né, que, desse ponto de vista, os selvagens somos nós. Porque o Estado ele só existe e ele só pode existir aonde existem desigualdades materiais, né? Aonde existem diferenças de classe. Né? Nas sociedades em que as classes elas se desenvolvem, surgem, né? E que uma classe, né, a classe economicamente dominante, ela se
mantém a partir da apropriação dos produtos do trabalho alheio, né, através da exploração do trabalho. Então, essa é a primeira tese, né, importante que o Lane traz, que o Estado ele tem uma origem, né, ele é um fenômeno histórico, né, e, portanto, como todo fenômeno histórico, ele não tem nada de eterno, não tem nada de absoluto, não tem nada de natural. É um fenômeno transitório. Né, ele surgiu por causas determinadas que podem ser explicadas racionalmente, né, e ele também pode ser superado, né, como a gente vai ver. Então, essa é uma ideia importante, né? Nessa obra do Engels, né, A Origem da Família e da Propriedade Privada, ele mostra, inclusive, as relações que existem entre o desenvolvimento da propriedade privada, do Estado e da opressão da mulher, né? Do desenvolvimento do patriarcado. E como, assim como o Estado e a propriedade privada têm uma origem histórica, né, a opressão que as mulheres sofrem nas sociedades classistas também tem uma origem e não tem nada de natural. Né? Essa é uma obra importantíssima, inclusive, para a luta das mulheres hoje, né? Porque ela desmistifica, né, completamente a ideia mitológica de uma inferioridade da mulher, né? E mostra como nas sociedades pré-classistas, né, as mulheres ocupavam não só uma posição de completa igualdade em relação aos homens, né, mas muitas vezes até um reconhecimento que fazia com que as mulheres, nessa época, fossem até mais consideradas até mais importantes, né, para aquelas comunidades do que os homens naquele momento. Bom, a segunda ideia importante, né, que o Lane desenvolve e que decorre dessa primeira ideia é que se o Estado ele surge quando surgem as classes sociais, o Estado ele só pode ser um órgão de dominação de classe, né? Um órgão que surge, que é criado, né, pela classe dominante para manter, para auxiliar, né, a sua dominação. Né? Então, o Lane aqui está se opondo, né, às teses tanto dos ideólogos burgueses, né, mas também dos reformistas, né, que até reconhecem a existência das classes sociais na nossa sociedade. Né? É algo tão evidente, né, a desigualdade material, né, a pobreza, né, que se contrapõe à riqueza, né, extrema de uma minoria, é algo tão evidente, e os embates, né, entre essas classes também é algo tão evidente, né, nas lutas que os trabalhadores organizam através dos seus sindicatos, né, através dos seus movimentos sociais, né, é algo tão evidente que a própria ciência política burguesa ela é incapaz de negar a existência de classes sociais. Mas o que ela vai fazer? Né? Qual é a operação que ela vai fazer para parar aí? Né? Ela vai dizer, ó, as classes sociais elas existem, né? É inegável que elas existem. Mas o Estado, ele aparece aí nessas teorias como um elemento neutro, né? Como um instrumento não de dominação, né? Mas um instrumento de conciliação, né? Como se o Estado ele fosse criado pela sociedade, né? Para expressar um bem comum, né? Um objetivo, né? De garantir uma unidade, né? De todo o povo no interior de um território. Então, o Engels vai se contrapor, né, a essa ideia de que o Estado é um instrumento de conciliação, né, e vai afirmar, né, algo que está presente em Marx, que é essa caracterização do Estado como um órgão de opressão, né, um órgão de dominação. Evidentemente, né, e aí a gente vai chegar à terceira ideia importante, que se o Estado é um órgão de dominação, de opressão, né, um instrumento que serve para manter o status quo, né, para manter o poder das classes economicamente dominantes, né, ele se funda sobre a violência. Ele só pode se fundar sobre a violência. Quer dizer, não há Estado,
que não seja violento, né? E isso é algo que é empiricamente observável, né? A gente vê todos os dias o que é a violência do Estado e que a nossa sociedade ela não consegue funcionar senão sobre a base da violência organizada. Porque é uma sociedade que é fundada na exploração, uma sociedade que é fundada no roubo, né? Do trabalho alheio, né? E, consequentemente, né, é uma sociedade que empurra bilhões de pessoas, né, milhões e bilhões de pessoas, né, à mais profunda situação de opressão, de exploração, né, e muitos deles a situação de miséria absoluta. Né? Basta a gente olhar aí o que é o mapa da fome, né, no mundo todo, né, e como isso está aumentando, né, a quantidade de pessoas que vivem com $1, né, por dia, com $2 por dia, né, evidentemente que a sociedade é insustentável sem violência, né, porque as pessoas elas não vão aceitar por muito tempo, né, elas não vão se conformar por muito tempo, né, com a sua dominação, né, e sempre que as formas, digamos assim, consensuais, né, de manutenção da dominação, as formas ideológicas, né, de manutenção da dominação, elas falham, né, e elas falham muito rapidamente, né, o Estado ele se utiliza do seu último recurso, que é o exercício do monopólio da violência para reprimir, né, a revolta popular, né, a rebelião das massas. Então, todo Estado é baseado na violência. E, por isso, o Estado, né, capitalista, né, e o Estado moderno, ele evidencia isso, né, é um Estado que ele não pode prescindir de instituições como o Exército, né, como a polícia permanente, né, que possam estar sempre à disposição da classe dominante para reprimir os explorados e garantir, né, o direito de propriedade privada. Isso faz com que qualquer revolução social, né, qualquer revolução popular, ela necessariamente deva se desenvolver como uma revolução violenta, né? Essa constatação, ela infelizmente ela não é algo que os marxistas desejam. Né? Evidentemente, os marxistas não desejam que as revoluções sejam violentas, né? Mas elas só podem ser violentas, porque o Estado ele é um instrumento de dominação e a burguesia ela não vai abrir mão do seu poder, né, sem a utilização da força contra a classe trabalhadora. Né? O Lenin vai dizer que a maior evidência disso, né, é que em toda a revolução, né, e isso está muito claro na história do século XX, né, não foram só as revoluções socialistas, né, mas outras revoluções que ocorreram no século XX, né, que foram revoluções burguesas, né, mas que tiveram um caráter popular, como por exemplo a Revolução Mexicana, né, elas também sofreram, né, a violência, né, do Estado e da burguesia. Então, toda revolução, o que acontece? Ela se desenvolve até chegar em um nível militar, né? E dessa etapa, você tem uma luta entre a burguesia e a classe trabalhadora, né? Entre as classes em luta. Né? A burguesia querendo manter e reconstruir o seu aparato militar. Né? E a classe trabalhadora querendo destruir o aparato militar da burguesia e construir um outro aparato militar que esteja a seu serviço. Então, o fato de todas as revoluções do século XX que tenham chegado, né, a pôr em risco, né, o poder do Estado, da burguesia, terem se desenvolvido ao nível militar, é mais uma evidência de que o Estado moderno é baseado na violência, né, e de que, portanto, qualquer revolução proletária, socialista, ela deve também exercer, né, a violência contra os expoliadores, contra os dominadores. Uma quarta ideia importante, né, do livro do Engels, do Lenin,
desculpa, é que o Estado ele é um instrumento de dominação, né, de exploração da classe trabalhadora. E essa verdade, né, ela vale tanto, né, para os regimes abertamente ditatoriais da burguesia, né, quanto para o regime da República Democrática. Né? O Lenin diz isso. O Lenin diz, inclusive, né, que a República Democrática ela é a forma mais favorável de dominação burguesa. Né? Por quê? Porque ela permite que a burguesia exerça o seu poder, né, sem os inconvenientes, né, de uma dominação autocrática. Né? Então, o que é que o Lenin vai dizer? Olha, no Império do Capital, né, à medida em que o dinheiro, né, ele exerce um poder gigantesco, né, sobre a sociedade, né, e a lógica da sociedade é exatamente essa, né, é a de acumular, né, é a de obter dinheiro, a de obter capital, né, aqueles que obtêm o dinheiro, o capital, né, eles conseguem dominar a sociedade por meios que, inclusive, não são os meios da dominação direta, né, da dominação autocrática, né. O exemplo que o N vai dar é o exemplo que a gente vê todos os dias, né, que é a da corrupção dos funcionários e dos parlamentares. Né? A burguesia ela compra os parlamentares. Então, a burguesia até concede, né, o sufrágio universal. Né? E é preciso dizer que o sufrágio universal ele é uma exceção. Né? Ao longo dos 500 anos de desenvolvimento da sociedade capitalista. O sufrágio universal é algo do século XX. Né? Até o início do século XX, na grande maioria dos países, né, o voto era censitário, só votava quem tinha propriedade. Né? Evidentemente, né, com a luta social, né, com a organização dos trabalhadores, os trabalhadores foram conquistando o direito, né, à representação política, né, o direito ao voto. Né? E a burguesia permite o direito ao voto. Mas, à medida que ela controla o capital, ela consegue comprar os funcionários. Então, a burguesia consegue governar muito bem através dos meios democráticos, né? Porque o que o sufrágio universal permite é que o trabalhador ele possa escolher, né, dentre um leque de opções, né, aqueles representantes da burguesia que vão exercer, né, a dominação burguesa, né, que vão exercer o governo do regime do capital. Né? E isso é muito claro porque a burguesia ela concede o direito ao voto, mas ela nunca vai conceder aos trabalhadores instrumentos de participação democrática que possam permitir que os trabalhadores controlem os governantes. Né? O trabalhador é chamado a votar de 4 em 4 anos, né? Ou de 2 em 2 anos, né? Quando as eleições municipais e estaduais são separadas da eleição nacional. Mas vocês não vão ver no regime brasileiro nenhum instrumento de controle popular sobre os mandatos. Depois que os representantes são eleitos, né, quem controla eles não é mais o povo. Quem controla eles é o capital. São as propinas, é a pressão dos lobbies, das empresas, é a pressão da bolsa de valores. O Lenin diz que o governo moderno ele nada mais é do que a fusão do Estado com a bolsa de valores. E o que é que a gente está vendo hoje? Quem é o ministro da Economia senão um banqueiro? Um representante direto da grande burguesia financeira do país. Então, o que o Lenin está desmistificando aqui é a ideia de que a democracia ela é um regime que
deixa de expressar, né, esse domínio da burguesia e do capital. Muito pelo contrário. Né? Ele expressa de maneira melhor, né? Porque é uma forma escondida, é uma forma dissimulada de dominação burguesa. Agora, no momento em que a burguesia se vê ameaçada, ela não ela não abre mão, né, de jogar pelos ares, né, tudo que tem de concessão democrática, de liberdade democrática no regime. Né? Ela não tem cerimônia nenhuma. No momento em que essa dominação está sob questionamento, né, a burguesia ela abre mão das formas democráticas, né, desse invólucro democrático que ela dá ao regime político e lança mão da dominação aberta, direta, ditatorial, né, autocrática. E por aí vai. Por isso que o Engels, né, ele vai dizer que os marxistas não podem ter ilusão nenhuma com a democracia burguesa. Né? O máximo que as eleições podem dizer aos socialistas, né, é o índice de amadurecimento da classe trabalhadora. Nada mais. Né? O que as eleições podem dizer aos comunistas, né, é o nível de amadurecimento da classe trabalhadora. É importante que os trabalhadores possam votar, né, para que a gente possa medir qual é o nível de consciência desses trabalhadores. Se eles elegem representantes seus, da sua classe, né, ou se eles elegem representantes da burguesia. Mas a gente não pode ter nenhuma ilusão de que o simples voto vai exercer qualquer tipo de controle político, né, sobre os agentes estatais que no dia seguinte após a eleição vão estar sob total controle e pressão do grande capital. Bom, dito isso, né, e aí a gente já apresentou as teses mais importantes, fundamentais sobre a natureza do Estado, sobre o que é o Estado, né, na sociedade capitalista, a gente vai passar agora a discussão sobre a luta, né, da classe trabalhadora contra esse Estado. Né, a luta pela destruição desse Estado, pela extinção do Estado. Né? Bom, qual é a primeira ideia, né, importante, né, sobre esse tema? É que se o Estado ele é produto dos antagonismos de classe, né, é produto da existência de classes sociais e de desigualdades materiais, né, no interior da sociedade, que gera lutas de classes, né, e que por isso é preciso de um poder separado da sociedade, né, que aparentemente está acima da sociedade, mas que na verdade serve aos interesses da classe dominante, né, que é controlado, se não diretamente, indiretamente pelo poder do dinheiro, né, pela classe dominante. Se esse Estado surge nessas condições, né, esse mesmo Estado só pode deixar de existir, só pode ser derrubado, destruído, né, no momento em que os antagonismos de classe, né, as desigualdades, elas deixem de existir. Então, a primeira ideia principal, né, é que o Estado em geral, e aí eu não estou falando do conteúdo, né, de classe de cada forma estatal, falando do Estado em geral. Ele só pode deixar de existir à medida em que as desigualdades de classe elas desapareçam. Né? O que é que a classe trabalhadora faz quando toma o poder? Né? Ou seja, quando ela faz uma revolução social, né? E derruba o poder da burguesia. O que a classe trabalhadora faz ao tomar o poder, extinguir, né, o Estado burguês. Né? E no lugar do Estado burguês, o que é que ela tem que fazer imediatamente?
ela tem que construir no lugar desse Estado burguês um novo Estado, um Estado de novo tipo, né, que o Lenin vai chamar de um semi-Estado, né, que nada mais é do que o Estado proletário. Por que a classe trabalhadora ela tem que construir esse Estado? Né? Ela tem que construir esse Estado porque durante um período de tempo, né, após a tomada do poder, as classes sociais elas não só continuarão existindo, como elas continuarão em plena atividade, né, em plena luta política. Né? E a burguesia que foi recém-despojada do poder, ela certamente tentará retornar. Né? Ainda mais em um sistema internacional de estados, né, em um capitalismo internacional, né, que possui uma burguesia que tem lá uma burguesia que é mundializada, né, que possui laços por todos os países do mundo, né, qualquer revolução social em um país ela vai gerar uma reação internacional violentíssima, né? Isso, de fato, ocorreu na Revolução Russa. Né? Logo após a tomada do poder, os bolcheviques eles foram combatidos por diversos exércitos imperialistas. Né? Então, a classe operária ela precisa construir um Estado. A gente vai ver por quê daqui a pouco. Né? Mas já adiantando isso, esse Estado ele é completamente diferente do Estado burguês. Né? Porque ele é um Estado que é transitório. Né? Por isso que é um semi-Estado. Ele é um Estado em vias de extinção. Porque o objetivo da classe trabalhadora ao tomar o poder não é formar um regime de dominação estável. Né? Muito pelo contrário. O que a classe trabalhadora quer quando toma o poder é exatamente abolir toda forma de dominação. Né? Abolir toda forma de opressão e de exploração. O que a classe trabalhadora quer quando toma o poder é criar as condições para que seja construída uma sociedade no futuro em que não hajam classes sociais, que não haja exploração, que, portanto, não haja Estado. Então, a gente vai ver quais são as características desse Estado, né? Em definhamento. Bom, o Lenin vai mostrar que até a Comuna de Paris, né? As experiências de revoluções, né, que haviam ocorrido eram as revoluções burguesas, né, a Revolução Inglesa, mas principalmente a Revolução Francesa, né, de 1789, né, as revoluções populares de 1848, né, que foram o primeiro momento, né, em que a classe trabalhadora apareceu como classe politicamente independente da burguesia, né, com reivindicações próprias, né, com interesses completamente distintos da burguesia e que foi traída, né, pela burguesia. Então, como não havia tido ainda uma revolução proletária, né, uma revolução propriamente proletária, o Marx, né, e o Engels, né, como eles não são utópicos, né, a intenção deles nunca foi construir projetos de sociedade, né, que foram meticulosamente elaborados em suas cabeças, né, e que após serem criados, né, vão ser colocados em prática, né, pelos trabalhadores. Muito pelo contrário. Toda a análise que Marx e Engels fazem é no sentido de buscar compreender, né, a sociedade atual, né, a partir das suas contradições, né, expor os fundamentos dessa sociedade, né, e encontrar nesses fundamentos, né, na explicação desses fundamentos, as próprias possibilidades, né, de superação das contradições dessa sociedade. Então, o Marx e o Engels eles vão apontar, né, em diversos momentos, eles vão sinalizar, né, o que seria esse futuro, né, pós-capitalista, né, digamos assim, né, o que viria, né, após uma revolução proletária, né? Mas eles nunca vão se arriscar, né,
a dizer de forma peremptória quais seriam as formas concretas, né, em que se dariam a construção, né, dessa nova forma de sociedade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? No Manifesto Comunista, já, Marx e Engels vão dizer, né, que a classe trabalhadora, na sua luta contra a burguesia, né, ela busca se alçar, né, enquanto classe dominante, né, isto despojar a burguesia do poder do Estado, né, e se afirmar como classe dominante no interior da sociedade, né, e assim acabar com a exploração, né, do trabalho, né, passar a socialização dos meios de produção, né, a modificar a forma de distribuição da riqueza social. Só que essa explicação que o Marx fazia até a Comuna de País não podia deixar de ser ainda bastante abstrata, né? Porque ele ainda não tinha tido exemplo, né, do movimento concreto. Só que a Comuna de País ela vai dar esse exemplo, né? A Comuna de País ela foi uma experiência muito importante, né, na história do movimento operário, porque foi a primeira revolução proletária vitoriosa, né, que instaurou um governo operário, né, na cidade de Paris. Ela, infelizmente, durou muito pouco tempo. Né, a Comuna de Paris ela durou 72 dias e foi derrotada, né, pela reação burguesa. Né. Interessante é que a Comuna de Paris ela ocorre em um período em que a França estava em guerra com a Prússia. Né. E a classe operária aproveita, né, esse momento em Paris, né, de enfraquecimento, né, das instituições políticas e do próprio regime burguês para tomar o poder. Né, e o interessante é que logo em seguida, né, a França, que estava em guerra com a Prússia, eles se unem para derrotar o governo operário em Paris, porque eles sabiam o perigo, né, que era o exemplo, né, de, pela primeira vez na história, a classe trabalhadora resolver exercer o poder de maneira autônoma, né, governar os rumos da sua vida por si próprios, né, a partir dos seus organismos próprios, né, expulsando completamente a burguesia, né, essa classe completamente parasitária da cena política. Então, quais vão ser as lições da Comuna? Né? A primeira lição que o Marx vai tirar da Comuna, né, é a principal lição, na verdade, que o Marx vai tirar da Comuna, que a Comuna ela mostrou isso, né, é que para a classe trabalhadora não é suficiente chegar ao poder do Estado. Né? E é aí que vai começar a ficar claro, né, para o Marx como se dá a forma concreta, né, de elevação da classe trabalhadora à condição de classe dominante. Né? Como é que se dá concretamente a ditadura do proletariado? Né? Ele vai ver que, estudando a experiência das revoluções anteriores, né, o Marx vai dizer que sempre a classe vitoriosa, né, nas revoluções anteriores, né, inclusive na Revolução Burguesa, o que ela fez foi tomar o poder do Estado, né, que existia, né, da classe dominante anterior, e utilizar, né, essa mesma estrutura de Estado, né, a seu serviço, né, para manter, né, o seu domínio de classe. Né? O que o Marx vai dizer é que, em relação aos trabalhadores, né, essa forma de lidar com a estrutura estatal, ela é impossível. Né? Por quê? Porque a classe trabalhadora, que não tem como objetivo instaurar uma nova sociedade de classe, né? A classe trabalhadora que não tem como objetivo exercer, né, um domínio de classe por meio da exploração, né, das demais classes no interior da sociedade, mas ao contrário de libertar
né, toda a sociedade, de libertar todas as classes, né, da exploração, né, ela não pode utilizar os mesmos instrumentos, né, que a classe anterior, que dominava toda a sociedade, utilizava para governar, né? Então, a classe trabalhadora que quer libertar, né, toda a sociedade da exploração, que para isso precisa combater, né, a burguesia, combater a reação burguesa, ela não pode utilizar aquela estrutura que já está pronta, né, que ela herda da burguesia. Então, imagine, seria como se a classe trabalhadora ela chegasse ao poder hoje e dizia assim, não, ó, pera lá, dissolver o STF é muito radical. Não vamos dissolver o STF. Vamos manter o STF nessa mesma composição que está aí. Né? E que eles vão respeitar, né, o poder operário. Ou então, nós vamos chegar ao poder do Estado, né, mas nós não vamos dissolver completamente essa estrutura militar, né, que a gente tem hoje no Exército Brasileiro. Não, a gente vai vamos deixar os mesmos comandantes militares, né, que foram formados, né, numa ideologia de Estado, né, a serviço da dominação do capital, né, e do imperialismo. Né, vamos deixar todos aí os comandantes do exército que eles vão respeitar o poder operário. A mesma coisa, os juízes. Né? Os juízes que são em sua grande maioria, né, eles estão a serviço do grande capital da burguesia, né, eles são comprados para isso. Eles ganham os salários altíssimos, né, que muitas vezes extrapolam em muito o teto constitucional exatamente para isso, né, para julgar a serviço da classe dominante. Vamos manter os juízes, né, que estão aí e manter o judiciário tal como ele é hoje. Né? A mesma forma em relação ao parlamento, né, em relação aos órgãos estatais, né, em relação às polícias. Né? Então, o Marx vai dizer a classe trabalhadora, se ela chegar ao poder do Estado para manter tudo do jeito como está, ela não vai mudar nada. Né? Quem chegar ao poder do Estado e quiser utilizar as instituições tal como elas estão hoje, tal como elas funcionam hoje, né, ao contrário de mudar a sociedade, na verdade vai ser transformado por essas instituições. Porque essas instituições elas funcionam numa lógica determinada. Né? E elas funcionam nessa lógica determinada há muito tempo. Né? Os seus representantes eles são instruídos e educados, né, para agir de determinada forma. Então, a classe trabalhadora, quando ela chega ao poder, a primeira coisa que ela tem que fazer é desmontar essa estrutura de Estado que ela recebe da sociedade anterior. Essa é a lição que o Marx tira da Comuna de Paris, né, e que parece que foi esquecida, né, hoje por grande parte da esquerda. Né. Como é que se traduziu essa quebra do Estado? Né? O Marx diz que a classe trabalhadora ela não chega simplesmente ao poder. Né? Ela tem que quebrar o poder pré-existente, tem que quebrar a máquina de Estado, tem que construir uma outra coisa no lugar. O que é que foi construído na Comuna de Paris, no lugar do Estado anterior? Né? Que isso aí vai dar, né, os primeiros os primeiros exemplos, né, do que viria a ser o futuro Estado proletário. A primeira medida da Comuna de Paris foi abolir o exército permanente. Né? Ou seja, quebrar a força militar da burguesia. Né? Então, a primeira coisa que a Comuna de Paris fez foi abolir o exército permanente e instituir, né, o exército popular, né, que nada mais é do que o povo em armas. Né? A segunda medida da Comuna, né, foi desprover a polícia das suas funções políticas e submeter a polícia, né, ao comando da Comuna. Né? E como é que eles fizeram isso? Né? Os comandantes, né, das polícias,
eles passaram a ser eleitos, né? E os seus cargos eles passaram a ser revogáveis, né? Então, essa foi a medida da comuna, né? De colocar, né, a polícia a serviço da dominação dos trabalhadores, dos operários. Né? A mesma coisa foi feita em relação aos funcionários públicos. Né? O que a comuna fez? Todo funcionário público da comuna ele tem que ser eleito. Né? E tem que ganhar um salário que seja correspondente a um salário médio de um trabalhador. Então, a comuna, em uma das suas primeiras medidas, que ela fez foi abolir, né, os altos salários, né, que tem um papel importantíssimo, né, na estruturação do Estado capitalista, porque é com os altos salários, do alto funcionalismo, né, que a burguesia compra, né, principalmente a classe média, né, para servir a sua dominação como altos funcionários públicos. Né? O que a gente chama de carreiras de Estado. Né? Uma outra medida da comuna, né, foi a separação da igreja em relação ao Estado. Né? Então, a comuna ela não se deteve só em atacar o poder material da burguesia, ela também precisou atacar o poder espiritual da burguesia, né, e impor limites a essa atuação promíscua que existe, né, entre a igreja e o Estado. Né? A gente vê isso escancarado aos nossos olhos, né, no dia atual, de como as igrejas, em sua maioria, né, não todas, mas em sua esmagadora maioria, né, nas mais variadas denominações, elas estão a serviço, né, da dominação do grande capital, né, e lucram muito com isso, né, além de diversas outras medidas. Né, a comuna, por exemplo, foi uma experiência importantíssima para as mulheres, porque estabeleceu a completa igualdade entre homens e mulheres, né, seja no exercício das funções, né, das atividades de Estado, de representação, né, política, né, seja com a conquista da igualdade salarial, né, entre homens e mulheres. Então, a lista de medidas da comuna foi extensa, né, mas que não cabe aqui falar delas. O que é mais importante é isso, né? Essa completa subversão, né, do Estado anterior, né, e a construção de um Estado que é completamente distinto do Estado burguês. Agora, o mais importante, né? A comuna, ela baseia, né, o seu poder em uma forma de organização, né, que ela não tem precedentes na sociedade burguesa, né, que são aquilo que se chamou na Comuna de Paris de Comuna, né, aquilo que se chamou na Revolução Russa de Soviet, né, que pode ser chamado de Conselho Popular, de Assembleia Popular, né, o que quer que seja, né, que são aquilo que Marx chamou de órgãos de trabalho. Né? Então, o Estado operário, né, e a comuna foi assim, né, ele tem que substituir, né, a instituição do parlamento por uma instituição de outro tipo, né, uma instituição que surja da própria luta, né, das massas populares, da própria luta da classe trabalhadora. Porque o parlamento, né, essa forma parlamentar, ela historicamente, né, ela surge como um instrumento, né, da burguesia de controle do poder estatal.
né? A burguesia, quando ela impôs a criação do parlamento, né, nos estados modernos, o que ela diz veja bem, o monarca, você se você precisa dos meus impostos, né, você não vai governar sem mim. Né? E durante a maior parte do tempo, o parlamento ele continuou sendo uma instituição da qual só participavam os nobres, né, e a burguesia. Como eu já disse, durante muito tempo as eleições eram censitárias. Mas a base do parlamento, né, ela é exatamente a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Né? Quem está lá no parlamento, você ser parlamentar é quase um trabalho, né? Para os parlamentares. Né? É um trabalho para os parlamentares. Né? Quer dizer, qual é a função deles? Né? A função deles é produzir as leis, né? Produzir as leis para que os governantes, né, o poder executivo, possa aplicá-las concretamente, né, na condução dos assuntos do Estado, né, e o judiciário, por outro lado, possa dirimir os conflitos, né, que decorram da aplicação dessas leis. Então, o parlamento, né, ele é um instrumento de demagogia, né? De demagogia, formado por pessoas que, na maioria das vezes, estão ali. A maior verborragia, né? Mas as decisões fundamentais, né? No sentido de colocar em prática, né? O que é decidido no parlamento não está no parlamento, está no executivo, né? E o poder operário, né? Ele definitivamente não pode reproduzir, né, essa forma de governo que separa aqueles que pensam dos que executam, né? Que separa aqueles que produzem as leis daqueles que aplicam. Né? Então, a ideia, né, que foi desenvolvida na Comuna, né, e que passou para a história, né, como a forma, né, em que se dá a ditadura do proletariado, é exatamente essa, de você unir, né, teoria e prática, né, unir trabalho manual e trabalho intelectual em um órgão, né, que discuta, né, debata os problemas, tire resoluções e que os próprios membros desse órgão eles possam pôr em prática, eles devam pôr em prática, né, as suas decisões. Então, a comuna, o Soviet, como que ele chama, é exatamente isso. Né? São órgãos formados por trabalhadores que são construídos a partir das suas lutas, né, em que esses trabalhadores ali organizados debatem, né, os seus problemas e tomam decisões acerca deles, né, e executam essas decisões. Então, a forma soviética, né, ela está em completa oposição a essa forma demagógica, né, que inclusive é bastante repudiada, né, e com razão, né, pela grande maioria da população, que é o parlamento, né, a forma como se organiza o parlamento. Quer dizer, são pessoas que recebem salários altíssimos, são cheias de regalias, né, que estão ali para servir, né, os poderosos, né, porque estão não só pressionados, mas se beneficiam, né, das benesses, né, do Estado e dos capitalistas, né, por meio da corrupção. Né? Então, o que a Revolução faz é exatamente abolir essa forma de poder político, né, construída pela burguesia, né, e pôr no seu lugar uma outra forma, né, que está
completamente vinculada à própria forma de organização da classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora, na sua luta, ela age dessa forma, né? Seja nas suas assembleias, né, nos seus sindicatos, né? A classe trabalhadora ela não tem essa conversa fiada da burguesia, né? Ela discute, decide, faz e age. Dito isso, a gente vai passar aqui as polêmicas, né? Primeiramente, as polêmicas em relação ao Estado dos marxistas com os anarquistas, né? E depois as polêmicas em relação aos oportunistas, né? Aos reformistas. De forma bem sintética, né? Tanto os marxistas como os anarquistas, eles convergem, né, no objetivo de destruir o Estado. Nesse sentido, desse ponto de vista, os marxistas e os anarquistas, eles não têm diferença nenhuma, né? Ambos defendem a destruição do Estado. E aqueles marxistas que chamam quem defende a destruição do Estado, né, de anarquista e faz chacota em relação a essa defesa, está muito longe de ser marxista. Né? Pode ser outra coisa, pode ser reformista, social-democrata, mas os marxistas têm como objetivo histórico a destruição do Estado. O comunismo, né, é exatamente isso, é uma sociedade baseada na igualdade real, né, em que não há a menor possibilidade de desenvolvimento de Estado, de forma estatal, exatamente porque não existiam mais classes sociais. Né? Mas os marxistas eles se separam dos anarquistas, né? E os anarquistas se separam dos marxistas, né? Não é uma via de mão única, na forma, né? Como alcançar esse objetivo. Então, os marxistas, diferentemente dos anarquistas, né? Eles defendem a utilização revolucionária da forma estatal durante um período transitório, não é ad eterno, né? Para organizar, né, a economia socialista, né, e combater a reação burguesa. Né? Aquilo como eu falei anteriormente, né? Os marxistas eles consideram, e consideram corretamente, porque a história demonstrou isso, que a luta de classe ela não acaba após a Revolução. Né? Muito pelo contrário, a luta de classe se acirra após a Revolução. Porque você tem um longo período de reação burguesa, né? que muitas vezes culmina até em guerras civis, né? Porque a burguesia ela nunca vai ceder o poder pacificamente aos trabalhadores, né? Seria muita ingenuidade achar que após 300 anos de dominação, né? E estando muito bem como está hoje, né? Vivendo muito bem às custas da imensa maioria da população, a burguesia cederia o seu poder de forma pacífica sem reagir. Então, os marxistas eles não são ingênuos nesse sentido. Eles defendem a utilização do Estado, né, dessa forma estatal, para combater a burguesia. E, ao contrário, né, os anarquistas, como eles são contra todo tipo de autoridade, né, todo tipo de poder, né, de governo, né, eles defendem a abolição imediata do Estado. Né, eles acreditam que é possível organizar a sociedade imediatamente após a Revolução, né, sem prescindindo, né, da forma estatal. Uma outra diferença entre os marxistas e os anarquistas é em relação ao problema da unidade nacional. Né? Os marxistas, né, eles são centralistas, né? Enquanto os anarquistas eles são federalistas. Né? Essa é uma diferença importante. Né? Porque o que os marxistas defendem, né, é que as comunas, né, ou soviets, né, locais, eles se unam num governo central, né, dos soviets, um governo que seja eleito, né, a partir desses soviets e que unifique toda a classe trabalhadora do país, né, contra a burguesia. Né? Então, os marxistas eles defendem essa centralização voluntária, não burocrática, centralização voluntária
dos soviets locais, né, em um poder, né, que possa organizar a economia e a resistência operária, né? Enquanto que os anarquistas eles são federalistas, né? Como eles são contra qualquer forma de poder, né, e de governo, eles defendem a completa autonomia local das comunas, né? Então eles admitem até que essas comunas elas possam se organizar uma federação de comunas, né? Mas essa federação de comunas ela meramente estabeleceria a ligação entre uma comuna e outra, né? As trocas entre uma comuna e outra, né? Mas uma comuna não poderia exercer qualquer influência, né? Sobre a autonomia, né? Da comuna local. Eu recomendo um livro chamado Anarquismo e Comunismo, de um autor soviético, um economista soviético, e um revolucionário bolchevique, né, chamado Preobrazhensky, né? Esse livro aqui, né, Anarquismo e Comunismo, ele foi publicado pela editora Sanderman aqui no Brasil, né? Esse livro do Preobrazhensky, ele faz uma análise detalhada, minuciosa, né, das diferenças entre o marxismo e o anarquismo, evidentemente sob o ponto de vista marxista, né? Os anarquistas eles têm outras posições, eles vão defender outra versão, né, a partir dos seus pontos de vista, mas ele demonstra como a economia anarquista e a organização, né, da sociedade anarquista ela seria inviável a níveis maiores, né, do que a administração local, né? E mostra como seria impossível, se não sob um poder central, né, democraticamente eleito, organizar a economia nacional, né, de maneira que ela funcione sem colapsar, né? Quer dizer, como é que você vai organizar as estradas de ferro, né, os meios de ligação entre as comunas, né, as vias aéreas, as vias terrestres, né, sem um poder central, né? Como é que você vai organizar a distribuição dos insumos, né, das matérias-primas para as indústrias, né, sem um poder central? Como é que você vai organizar a própria distribuição dos produtos do trabalho, né, entre toda a população do país, né, sem um determinado órgão central, né? Então ele vai mostrar os limites da economia anarquista, né, da forma de organização anarquista, como ela é inviável, né, e como ela representa um retrocesso, né, inclusive a própria forma de organização capitalista, né? Porque na medida em que essas localidades elas têm completa autonomia uma das outras, a tendência é que os níveis de produção eles decaiam absurdamente, né, em um tipo de sociedade como essa, né? Não podendo garantir assim a satisfação material, né, de toda a população. E outra coisa, né, um outro problema da forma de organização anarquista é que não é possível organizar a economia dessa forma abrindo mão do mercado. E aí vai mostrar isso. Né? Se as comunas elas são autônomas entre si, né, a única forma delas trocarem as mercadorias entre si e regularem os preços, né, das mercadorias é através do mercado. Né? Então, essa forma de organização da economia anarquista ela acabaria resultando finalmente num desenvolvimento, num redesenvolvimento do capitalismo, né? Porque ao contrário de promover a união dos trabalhadores de todo um país, ela acabaria promovendo a concorrência entre esses trabalhadores no interior do mercado para garantir as suas necessidades. Bom, passando desse tema dos anarquistas, né?
a gente vai citar agora a polêmica não menor, né? Muito mais dura, né, que os marxistas têm. A polêmica mais dura que os marxistas têm não é com os anarquistas, certo? A polêmica mais dura que os marxistas têm é com o oportunismo, né? Que o reformismo, né? Essa corrente do interior do movimento operário, né? Inclusive do movimento socialista, né? Que defende a obtenção de reformas, né, parciais no interior graduais, né, no interior da sociedade capitalista, né, através da chegada, né, dos trabalhadores, né, ao Estado burguês, né, e formando governos de conciliação, né, com a classe dominante, né, através desses governos, né, conseguir certas concessões, né, e assim ampliar direitos, né, melhorar as condições de vida dos trabalhadores, ainda que mantenha, né, a forma de exploração capitalista. O Engels vai citar aqui alguns documentos, né, e vai citar principalmente a polêmica que existiu entre Marx e Engels e a social-democracia alemã, à época da elaboração do projeto de programa do Partido Social Democrata, que ficou conhecido como o projeto de Gotha, né? Que o congresso se deu na cidade de Gotha. E aí o Marx ele vai escrever um livro conhecido, né? Foi publicado pela Boitempo até, chamado Crítica do Programa de Gotha, né? Em que o Marx vai fazer a crítica, né, de que os seus seguidores, né, na Alemanha, naquele momento, os marxistas, né, eles buscaram, né, realizar uma fusão com um outro setor do movimento operário socialista, na época, que eram os wassarianos, né, que era um setor pequeno burguês, né, reformista, né, e ao buscar realizar essa fusão, que o Marx não foi contra, né, essa fusão, na medida em que ela possibilitaria a unificação da classe trabalhadora na Alemanha, naquele país, mas o Marx foi absolutamente contra, né, que os marxistas, os seus seguidores, tenham, em diversos aspectos, abrido mão das suas posições, né, revolucionárias, né, para adotar posições que cediam em diversos aspectos a política reformista dos wassarianos, né, que inclusive futuramente teria dado fim, né, na completa transformação do Partido Social-Democrata Alemão, à medida em que os elementos reformistas eles ganharam hegemonia no interior do partido, isolando os elementos revolucionários. Então, nesses textos, né, eles vão criticar principalmente a ideia que estava presente no programa do partido de defesa do que eles chamavam de um Estado popular livre, né? Essa é a bandeira que eles defenderam, né, como a formulação estratégica, né, daquele partido, né, pelo que eles lutavam, né, e o Marx ele vai fazer uma crítica mordaz, né, em relação a essa consigna, né, na medida em que ela criava diversas ilusões, né, em relação tanto ao caráter do Estado burguês, né, as tarefas, né, do Estado proletário, né, e essa indefinição, essa falta de clareza, né, estratégica, ela acabava gerando diversos impasses, porque qualquer imprecisão teórica, né, e a gente observa muito isso, ela pode desembocar em erros práticos gigantescos, né? Então, o que é que o Marx vai dizer? Ele vai criticar, ele vai dizer, primeiro,
o Estado, né, o Estado na sociedade capitalista, ele não pode ser nem popular, né, e nem livre. Primeiro porque ele não pode ser popular, porque o Estado ele foi formado, né, a partir do despojamento, né, das classes populares, e a afirmação da classe capitalista economicamente dominante, né, no controle do poder político. Então, o Estado ele é sempre o Estado de uma classe. Essa ideia de um Estado popular, né, indefinido, né, qual é o conteúdo de classe desse Estado, ela é uma ideia que ela engana mais do que ajuda, né? E outra coisa, o Estado ele também não pode ser livre, né? Porque o Estado, como já foi falado aqui, ele é sempre um instrumento de dominação de uma classe sobre outra. Então, o que o Engels vai dizer é que a bandeira dos trabalhadores não é da construção de um Estado popular livre, né? Porque o Estado proletário ele não vai ser nem popular, né? E nem vai ser livre, né? Por quê? Porque o Estado que os trabalhadores vão construir depois da sua revolução não vai ser um Estado, é um Estado que tem um claro conteúdo de classe. Não vai ser um Estado popular, né? Vai ser um Estado proletário, né? Vai ser um Estado proletário. Se você entender popular no sentido de da população oprimida, pobre, né? Você pode até relevar isso. Mas, em geral, quando você fala de povo, né? Você não está falando de uma classe determinada. O povo, né? É toda a população de determinado território. Então, se você não define qual é o caráter de classe desse Estado, você não está dizendo nada. Né? E se você fala Estado popular, você não diz nada. E o Engels vai dizer, esse Estado também não é um Estado livre. Né? Porque, como todo Estado, ele está a serviço de uma classe, e o Estado proletário não deixa de ser um Estado. Né? Ele está a serviço da classe trabalhadora para reprimir a classe economicamente dominante, a burguesia. Né? Então, o Estado proletário ele é o Estado da mais ampla liberdade para os trabalhadores, né? E da restrição de liberdade, né, para os capitalistas, para a burguesia. E aí o Engels vai dizer assim, ó, vamos tirar esse palavreado todo aí de Estado do nosso programa e fazer o certo, na verdade, é a gente tirar esse palavreado todo aí de Estado que vocês estão colocando no programa, que não passa de uma grande confusão, né, que pode levar a erros no futuro, né, porque você como é uma coisa tão confusa, essa ideia de Estado popular livre, né, isso pode levar, por exemplo, as derivações reformistas que depois vão ocorrer no interior da sociedade democrática. Você vai dizer, vamos olhar para a Comuna de Paris. O que a Comuna de Paris nos mostrou? Que o Estado proletário nada mais é do que comuna. Então ele vai dizer, ó, vamos tirar isso do nosso programa e vamos defender a comuna, né? Ele vai defender, inclusive, a exclusão do nome Estado do programa do partido e o que o partido adotasse a palavra comunidade, né? Que seria a tradução germânica da palavra comuna francesa. Bom, as outras críticas, e aí eu já vou indo para a conclusão, em relação à própria relação, né, que o partido tinha. O Engels ele já começava a perceber, né, no final da sua vida, a adaptação, né, do partido que ele e Marx tinham começado tinham ajudado a fundar e a construir em relação à democracia burguesa, né,
Então, o Engels ele vai fazer uma crítica dura, né, no final da sua vida, né, a isso, e vai mostrar como a democracia ela é sempre uma democracia de classe, né, ela tem um conteúdo de classe por detrás, né, não existe uma democracia universal, né, para todas as classes. A democracia ou ela é burguesa ou é proletária, né, e a democracia burguesa ela corresponde à dominação da minoria sobre a maioria, uma ditadura, né, da minoria sobre a maioria, enquanto que a democracia proletária ela corresponde à democracia para a maioria do povo, né, para os oprimidos, né, e a luta contra a minoria exploradora. Né, e, portanto, a democracia proletária é também uma ditadura para a minoria. Né. E aí a gente vai chegar ao último ponto do texto, que trata das condições econômicas da extinção do Estado, né? Que é um ponto importantíssimo, né? Tão importante quanto o primeiro capítulo, né? Que trata das condições do surgimento do Estado. A gente vai tratar das condições do definhamento. O que é que o N vai argumentar, né? Se baseando em Marx, principalmente, né? no livro Crítica do Programa de Gotha, né? Ele vai dizer que as condições para o comunismo, né, as condições econômicas para o desenvolvimento do comunismo, elas dependem, né, primeiro, da extinção, né, das classes sociais, né, do desenvolvimento, né, da produção, né, das forças produtivas em um grau muito avançado, né, porque para que seja possível uma sociedade comunista que seja baseada na mais completa igualdade entre os seres humanos, é preciso garantir que não haja nenhuma necessidade, né, ou melhor, que todas as necessidades humanas elas sejam satisfeitas, né, plenamente pela comunidade, né, que a sociedade seja capaz de produzir em níveis tão altos que seja capaz a garantir a toda a sociedade níveis elevados de vida, né, que ninguém passe fome, né, que todo mundo tenha casa, que todo mundo tenha o que vestir, né, que todo mundo possa trabalhar pouco, né, isso é importante, né, que todo mundo possa trabalhar muito pouco para garantir a sua sobrevivência, para que possa se dedicar a outras necessidades, né, do ser humano, né, a ciência, a arte, né, a literatura, o pensamento, né, as relações interpessoais, né, e tudo mais. Então, o que o Engels vai dizer é que essa fase que ele chama de comunismo futuro, né, ela depende de uma fase anterior que ele vai chamar de primeira fase do comunismo, né, que a gente chama também de socialismo, né, que é uma fase em que as condições para que se possa chegar ao comunismo superior vão sendo gestadas, né, no interior da sociedade. Então ele vai diferenciar o que é essa primeira fase, que é o socialismo, da segunda fase, que é o comunismo, né? Ele vai dizer que no socialismo, né, que a ditadura do proletariado, né, os meios de produção eles vão ser socializados, né? Então, as fábricas, né, as empresas, elas vão estar sob o controle de toda a classe trabalhadora, né, através do seu poder soviético, né, da sua organização soviética, né? E aí a gente remete à questão já da discussão do centralismo, da importância de ter um poder que seja baseado nas organizações dos trabalhadores, nos soviets, para organizar a economia, para desenvolver a produção, né, para garantir que os bens produzidos sejam distribuídos. Né? Então, no socialismo, você vai ter essa socialização dos meios de produção, né? E nessa sociedade socialista ainda vai reinar, né,
a igualdade formal. Né? O que é que isso significa? Né? Não pense que é a igualdade formal que a gente tem hoje aqui, não, no capitalismo, que é a igualdade no sentido da mera igualdade na lei. Né? O que quer dizer aqui com igualdade formal? É que no socialismo, o que vai existir é a mais completa igualdade entre todos os trabalhadores. Então, todos vão ser obrigados, aqueles que podem, evidentemente, né? Tirando as pessoas que precisam de assistência social, como idosos, né? As pessoas incapacitadas, as crianças, né? Gestantes, etc. Todos vão ser obrigados a trabalhar, né? Todos os que possam. Então, no socialismo não vai ser permitido você viver como a burguesia vive hoje, né? Viver bem sem trabalhar. Então, todos aqueles que podem vão ter que contribuir com a sociedade, vão ter que trabalhar para garantir a sobrevivência de todos, né? E as pessoas elas vão receber, né, os produtos do trabalho de acordo com a quantidade de trabalho que ela dá, né, para a sociedade. Né? Então, no socialismo vai haver um fundo social, né, que vai organizar, né, o sobreproduto do trabalho. Então, no socialismo, os trabalhadores ainda não vão receber tudo aquilo que eles produzem. Né? Porque é preciso ainda, né, que a sociedade passe por um processo de acumulação, né, de riquezas, né, para desenvolver a produção, para desenvolver a técnica, a fim de atingir, né, o objetivo do socialismo, que é a eliminação das desigualdades, né, o desenvolvimento da produção a níveis gigantescos, né, a fim de maneira sustentável, evidentemente, né? Não essa produção irracional, anárquica, né, da sociedade capitalista que destrói a natureza, etc, etc, etc. Então, desse fundo de reserva dos trabalhadores, cada trabalhador ele vai tirar de acordo com o que ele deu em termos de trabalho. Né? Então, o que o Lenin está mostrando é que nessa primeira fase do comunismo, do socialismo, ainda impera aquela igualdade formal, ou seja, quem trabalha igual ganha igual. Né? Então, qual é a diferença, né, entre essa primeira fase do socialismo e a sociedade anterior, a sociedade capitalista? A diferença é que a exploração acaba. Né? Se não tem mais exploração do trabalho, né? Os meios de produção são de todos, né? E os produtos do trabalho são divididos entre todos. Só que os produtos do trabalho ainda são divididos igualmente. Né? Porque você não pode, né, ainda distribuir de outra forma, né, enquanto não haja as condições materiais para reinar completa igualdade. Né? E aí que a gente vai para a segunda fase do comunismo, né, que é o comunismo propriamente dito. Né? O comunismo propriamente dito, ele supera esse primeiro estágio de igualdade completa. Por quê? Porque o Marx ele vai dizer, né, que essa é a base da sociedade burguesa, né, porque o socialismo ele não é construído do nada, né, ele é construído sobre bases já existentes, sobre as bases econômicas já existentes na sociedade atual. Essa é a base da sociedade do direito burguês, que é tratar de maneira igual os desiguais. E o socialismo faz isso ainda. O socialismo ainda trata de maneira igual os desiguais. O que é que mais vai dizer? Mas veja bem, os indivíduos eles não são iguais. Então, você tratar todo mundo de maneira igual é você ainda manter a desigualdade real. Né? Porque ele vai dizer, como é que os trabalhadores que trabalham igual vão receber igual se um trabalhador é mais forte e outro trabalhador é mais fraco? Né? Ou seja, um trabalhador produz menos e outro trabalhador produz mais. O trabalhador que produz menos, se ele for receber a medida do seu trabalho, né, ele vai receber menos. Né? Ou então, um trabalhador ele é solteiro, não tem filhos, e outro trabalhador tem família. Né, tem muitos filhos. Né? Esses trabalhadores receberem igualmente,
ainda é desigual. Porque o trabalhador que tem mais filhos, né, ele precisa de mais produtos, né, para sobreviver e para reproduzir a vida dos seus familiares. Né? Então ele vai dizer que no comunismo, né, esse princípio da igualdade, que é um princípio do direito burguês, que ainda impera sobre o socialismo, ainda que não haja exploração, veja bem, ó, no socialismo não há mais exploração, mas ainda impera o princípio da igualdade. No comunismo, essa igualdade formal, ela deixa de ser uma igualdade formal e passa a ser uma igualdade real, na medida em que se trata de maneira desigual os desiguais. Né? É aquela ideia de igualdade substancial, né? Que só é possível no comunismo. Porque no comunismo, qual é o princípio do comunismo, que até ficou clássico, né, que o Marx vai dizer? É que no comunismo a sociedade vai se organizar de forma que cada um vai contribuir à sociedade de acordo com as suas possibilidades, certo? E cada um vai retirar do fundo social, né, de acordo com as suas necessidades. Então, a cada um de acordo com as suas possibilidades, a cada um de acordo com as suas necessidades. Então, isso depende, né, que a sociedade ela esteja desenvolvida, né, ao ponto de garantir as necessidades de todos os seres humanos, né, e que nenhum inclusive que seja construído um outro ser humano, né, com outros valores, que não sejam os valores burgueses da competição. O Preobrazhensky ele traz essa discussão, né, em termos muito simples para um operário, para um trabalhador. E ele vai dizer o seguinte, né? Olha, no momento em que a sociedade ela se desenvolver, não só economicamente, se desenvolver culturalmente, né, ao ponto de um trabalhador não olhar para o outro e ficar contando os minutos, né? Dizer assim, eu trabalhei mais que você, então por isso eu mereço ganhar mais que você. No momento em que a sociedade chegar a esse ponto em que as pessoas elas não vão se preocupar com a totalidade do trabalho que ela dá à sociedade, né? Evidentemente garantindo um mínimo que seja capaz de atender a toda a humanidade, né? Mas não vai haver esse controle rígido de que todo mundo tem que trabalhar 8 horas, né? E igual, né? Porque, inclusive, as pessoas são desiguais, né? Nesse sentido. Né? Nem todo mundo tem as mesmas capacidades de dar à sociedade uma contribuição igual. Né? Há pessoas, como eu já disse, que são mais fracas, que são mais fortes. Né? Um trabalhador de 50 anos não tem a mesma capacidade de dar à sociedade que um trabalhador jovem de 20 anos. Então vai ser só no momento em que o trabalhador de 20 anos não olhar para o trabalhador de 50 anos e dizer eu trabalhei mais que você, eu tenho que ganhar mais que você, que a gente vai ter as condições para que o comunismo seja instalado. Porque aí cada um vai ser responsável por contribuir com a sociedade de acordo com suas possibilidades, né? Sem esperar ganhar mais do que o outro, porque contribuiu mais ou menos, né? E vai retirar do fundo social exatamente o que ele precisa, né? Para sobreviver bem, né? E para se dedicar também a outras atividades humanas, né? Que sejam mais elevadas do que a produção propriamente dita da vida, né? Então é isso. Eu concluo por aqui. Essa é uma obra importantíssima, né? Para a discussão marxista sobre o Estado. Né? Evidentemente, ela não é uma obra acabada, completa, nem é a intenção do Lenin fazer isso. Né? Abranger todos os aspectos, né? Do Estado, né? Da teoria do Estado. Né? Mas é uma obra de luta política, né? Uma obra militante, né? O Estado da Revolução é uma obra militante, né? Em que o Engels expõe os fundamentos do Estado, né? Aquilo que há de mais essencial no Estado, que é comum a todas as formas de organização estatal no interior da sociedade burguesa, né? Que foi exatamente essas características que a gente expôs aqui, né? E mostrar as condições que levariam à superação desse Estado, né? E dessa sociedade que é marcada por desigualdades, por classes sociais, pela exploração, pela dominação, né? Até que se construa, né?
as condições de uma sociedade comunista, né, em que todos sejam iguais na medida das suas desigualdades, né, isso é o comunismo, né, igualdade absoluta entre todos, como no liberalismo burguês, né, igualdade na medida das desigualdades, né, e que a todos seja garantido uma vida digna, né, de um ser humano, né, como a gente acredita que todos devem ter o direito. É isso.